Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos dar início a mais uma de nossas aulas. Na aula de hoje, além da explicação de tia Juliana, vocês vão assistir aí um vídeo para ajudar vocês a entender melhor o conteúdo, tá certo? Vamos lá começar? Bem, meninos, o tema da aula de hoje de história é a comunidade açucareira, que está escrito aí na tela de vocês, Sociedade Colonial Açucareira. Porque esse período que a gente vai ver agora é o período onde o Brasil era colônia. Lembra que Brasil pertencia a Portugal, então era apenas uma colônia de Portugal. E a gente vai ver o período do açúcar, que é um período muito importante aqui para a economia do Brasil. Então, antes de começar, a gente vai primeiro revisar um pouco o conteúdo da aula anterior para poder seguir. Vamos lá começar? Vocês lembram que na aula passada a gente viu que o território brasileiro foi dividido a fim de evitar que os invasores entrassem nesse território. Lembra que eu falei que o território brasileiro era muito extenso, grande de ser vistoriado. Então, o que foi que se decidiu? Dividir o território. A parte verde é a parte da Espanha e a parte laranja é a parte de Portugal, que é a parte que a gente está trabalhando. Então, essa divisão de terra foi chamada de capitanias hereditárias. A gente também já viu isso, que se dividiu em capitanias e que cada donatário, que era cada dono de terra, tinha que cuidar da sua capitania e não deixar que nenhum inimigo invadisse essa capitania. Então, o imperador dividiu em capitanias, deu a cada um, que só poderiam ser passadas de pai para filho. Por isso que o nome é capitanias hereditárias, porque iam passando de pai para filho. Só que se dividiu essas capitanias. Quando a gente viu essa aula, a gente também viu que isso não deu certo, porque as capitanias não prosperaram. Apenas duas capitanias prosperaram. Alguém consegue lembrar? A primeira foi Pernambuco, olha aí a mãozinha aparecendo legal. E a segunda foi São Vicente. Apenas essas duas capitanias conseguiram prosperar. Por quê? Eles conseguiram, através da economia, fazer com que a capitania prosperasse. Então, através da plantação e o cultivo de cana, essas duas capitanias conseguiram prosperar, que é o que a gente vai ver hoje. É a comunidade da cana, a evolução da cana e como a cana foi importante para as primeiras atividades econômicas desenvolvidas do Brasil. Então, revisada essa parte, vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Então, primeiro vamos entender o que é uma sociedade açucareira. Então, como eu acabei de dizer, uma das razões para as capitanias de Pernambuco e São Vicente terem prosperado foi o plantio da cana-de-açúcar. Então, em 1532, teve início o plantio da cana-de-açúcar aqui no Brasil. E através da cana surgiu o açúcar, um produto que era muito raro e muito caro na Europa. Ou seja, as pessoas não tinham isso lá. Então, tinham que vir buscar daqui. Então, o açúcar foi um produto caro, porque é da cana-de-açúcar que se obtém os vários tipos de açúcar. Pode perguntar à mamãe em casa, que tem vários tipos de açúcar. Tem aquele açúcar mais branquinho, tem o açúcar de confeiteiro, tem o açúcar mascavo, que é aquele mais preto. Então, tudo isso vem da cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar não é o açúcar propriamente dito. Ele passa por uma transformação. Então, para ser transformado em açúcar, a cana-de-açúcar tinha que fazer alguns processos. Esses lugares onde a cana-de-açúcar é transformada em açúcar se chamavam de engenhos. Então, engenhos são os lugares onde a cana-de-açúcar é plantada e tratada para virar açúcar. Olha aí, para quem não conhece cana-de-açúcar, é essa plantinha aí que tá aparecendo aí. A cana-de-açúcar não é a parte das folhas, é a parte aqui do caule, que é a cana-de-açúcar que se extrai para poder fazer o açúcar. Olha aí agora mais, tá vendo? Agora o caule cortadinho. Então, é essa parte aqui que acontece os procedimentos para virar açúcar. Não são as folhas, é a parte do caule. Bora lá? Então, vamos entender agora os engenhos. Gente, apesar de parecer uma planta brasileira,
A cana-de-açúcar não é um produto brasileiro. A planta surgiu aí de Nova Guiné, no meio do Oceano Pacífico, e se espalhou pelo mundo gradualmente junto com a migração humana. Migração é quando eu saio do meu lugar de origem para ir para outro lugar. Então, conforme as pessoas foram se movimentando no mundo, a cana-de-açúcar foi caminhando. E chegou aqui no Brasil em 1520, logo após a chegada dos portugueses. Então, eles trouxeram mudas para cá, para ver se dava certo, e deu bastante certo. Por que deu bastante certo? Olha aí no próximo tópico, por conta do solo fértil e do clima favorável. Então, essas duas coisas, o solo e o clima, foram suficientes para que a cana-de-açúcar desse certo aqui. Outro motivo era o litoral. Já falei sobre isso aqui nas nossas aulas online, que os plantios tinham que estar perto de áreas litorâneas, ou seja, perto de áreas de praia e mares. Por quê? Plantava-se, colhia e dali mesmo já ia para os portos. Então, as três coisas aí que contribuíram para o sucesso da cana-de-açúcar: o solo fértil, o clima favorável e o litoral do nordeste do Brasil. E no litoral, perto das praias e dos mares, foram criadas fazendas e fundadas diversas vilas para acolher a plantação da cana-de-açúcar. Então, com essas fundações, essas fazendas e essas vilas, surgiram as primeiras cidades, que foi Olinda, aqui em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. Então, para atender a demanda da plantação da cana-de-açúcar, foram-se fundadas fazendas, porque eram dentro da fazenda que ocorriam essas plantações, e próximas fazendas foi se juntando, formando vilas e cidades, porque aí foi chegando fazendeiros, suas famílias e tudo mais. Nas regiões que eram destinadas ao cultivo da cana, foram construídas fazendas. Quem vivia nessa fazenda? Os senhores de engenho, que eram os donos da fazenda, e suas famílias. E os escravos, que trabalhavam na fazenda na produção de açúcar. Então, tinham dois grupos de escravos, os índios e os negros. Lembra que eu já falei também em sala de aula que os índios foram os primeiros escravos do Brasil. E depois, aos poucos, foram chegando os negros. Então, nas fazendas viviam esses dois grupos, os senhores de engenhos e suas famílias, e os escravos que trabalhavam no engenho de açúcar, que eram os índios e os negros. A grande maioria aí nessa época já eram os negros, mas existia a presença de alguns indígenas também. Então, a gente vai entender agora como funcionava, como eram organizados os engenhos. Vamos conhecer agora aí os engenhos. Deixa eu abrir a cortininha aí para entender como era o engenho. Vê só como, vê que imagem legal e que está aparecendo aí todo o engenho. Vamos lá entender. O que é que tinha no engenho? Essa era uma fazenda grande. Então, a primeira coisa que tinha no engenho era a casa grande. Olha aqui onde eu estou circulando, a casa grande. O que era a casa grande? A casa grande era o local onde o dono da fazenda, o senhor de engenho, junto com a sua família, morava nessa casa. Então, só eram eles que moravam nessa casa. Outro lugar que também tinha em toda a fazenda era uma capela. Olha aqui eu circulando na lateral, onde eram realizadas missas aí mesmo dentro do engenho, para ninguém ter que sair daí. Antigamente, a maioria dos senhores de engenho, as pessoas da família, eram enterrados aqui nessas próprias capelas, tá certo? E nós tínhamos aqui o lugar onde de fato o açúcar era preparado, que era a moenda aqui, que eu tô aqui, local onde a cana era moída e era extraído o caldo. Era moída ou manualmente ou através dos moinhos de água. Olha aqui, ó. Além da moenda, eu tinha também a cozinha, onde era o local onde o açúcar era cozido para se tornar melaço. Então, tinham esses espaços aí. Vamos revisar os espaços. A casa grande, onde vivia o senhor do engenho. A capela, onde tinham as missas. E a moenda e a cozinha, onde era-se processado e feito de fato o açúcar. Mas, tia Juliana, onde é que os escravos moravam? Os escravos moravam nas senzalas. Olha ela aqui, onde eu estou riscando, essa instalação aqui. Então, os escravos moravam nessas instalações que são chamados de senzalas. Então, como é que acontecia a produção do açúcar? Você está vendo aí na tela que tem vários números.
Então, vamos entender agora. Vocês viram as instalações do engenho e agora a gente vai ver como é que faz para poder o açúcar, a cana se tornar açúcar. Primeiro, a cana é colhida. Aqui o número 1, primeiro recolhe a cana, planta e recolhe a cana. Num lugar que se chama canavial, que é o lugar onde as canas estão plantadas. Então, essa cana tem que ser cortada e processada até em 24 horas. Senão, ela perde o teor de açúcar. Então, cortou, tem que ir logo moer. Passou do passo 1, a gente vem para o passo 2 aqui, que é, colheu a cana, vem para cá para extrair o caldo da cana, ou seja, coloca o caldo nessa máquina e coloca a cana nessa máquina e vai sair no caldo. Igual a gente hoje em dia toma caldo de cana, para quem gosta. O princípio é o mesmo, vai tirar esse caldo aqui. Só que esse caldo aqui não é o açúcar ainda. A gente vai para o passo 3. Tirar do caldo, ele vai ser cozido em grandes tachos. Olha aí, ó, os tachos aí cozindo. E no passo 4, ele vai ser colocado aí em formas de barro. E daí vai ser tirado o açúcar. Ele fica aí descansando um tempo. Depois que tira essas formas, depois fica exposto ao sol e vai sair daí o açúcar. Só que vão sair vários tipos de açúcar. Vai sair primeiro aquele açúcar mais branco e lá embaixo o açúcar mascavo. Gente, hoje esse açúcar mascavo, que é um açúcar preto, ele é caríssimo. Nessa época aqui, esse açúcar mascavo era aquele açúcar que ninguém queria, porque todo mundo só queria o açúcar branquinho. Não queria o açúcar preto. Hoje é visto que esse açúcar é o açúcar mais saudável. Então inverteu. O branquinho ficou mais caro e o mais escuro ficou mais caro. Então vocês vão ver aí um vídeo em seguida que mostra bem direitinho uma animação bem legal que vai mostrar como é que de fato acontece essa transformação da cana em açúcar. Tia Juliana explicou aí através da imagem, mas vocês vão ver um vídeo que vai explicar bem direitinho. Relembrando que isso aqui, essa imagem que a gente tá aqui, é uma fazenda que se chama engenho, que é onde se planta, se colhe e se planta, se colhe e a cana de açúcar e transforma em açúcar. Lembrando que o engenho tem quais espaços? Casa grande, senzala, capela, moenda e cozinha. E cozinha do açúcar. No livro de vocês também tem uma imagem bem parecida com essa, só que o livro de vocês tem menos parte, mas aqui eu ampliei. Então vamos ver o vídeo agora para entender como é que se faz o açúcar. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados.
A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Então, visto o vídeo, escutado o áudio da aula, vocês vão realizar as páginas 370 e 371. Não esqueça de fazer a pesquisa que está no quarto quesito do nosso caderno de história. No caderno, então, antes de colocar a pesquisa, copie o cabeçalho da escola, bote a data de hoje da aula e faça a pesquisa. Só que além disso, a gente vai fazer uma atividade legal. Como a gente falou hoje sobre cana-de-açúcar, tem muita gente que nunca comeu cana. Então, se a mamãe ou o papai puder, peça para ele comprar um pedaço de cana e vocês vão produzir aí em casa, junto com o papai e a mamãe, esses roletes de cana para você sentir o gosto da cana. Você vai ver que ela é bem docinha, por isso que é extraído o açúcar. Corta a cana em pedacinhos, ó, feito esse aqui que eu tô circulando, e depois coloca nos palitinhos, tá certo? Se você fizer essa experiência, você vai fotografar, você fazendo essa experiência, colocando, ou você pode fazer um vídeo e mandar para o WhatsApp da escola, tá certo? Não esqueça disso aí. Vamos provar esse produto que não é do Brasil, a cana originalmente, mas se tornou um produto símbolo do Brasil, já que nós somos um produtor muito importante na produção de cana. Então, faça essa experiência e manda a foto para mim, viu? Estou aguardando. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp da escola. Beijo, bom final de semana e até a próxima aula.